Olá, acadêmico! Agora, finalizando a nossa disciplina de estágio 2, nós iremos estudar aqui, na unidade 4, os conhecimentos envolvidos no planejamento didático como instrumento da prática educativa. Quando nós pensamos em planejamento, algumas condições devem ser consideradas e nós vamos começar então a discutir algumas delas. Bom, quando pensamos em planejamento, algumas perguntas devem ser feitas no sentido de nos orientar. As perguntas são elas: como planejar uma ação didática? O que planejar em uma ação didática? Por que planejar a ação didática? E para quem planejar em uma ação didática? Veja, essas perguntas elas estão no sentido de nos ajudar nas tomadas de decisões no tocante aos objetivos da aprendizagem em uma aula. Então, quando nós pensamos nessas 4 perguntas principais, elas nos levam a traçar uma rota, mas não qualquer rota, mas sim um caminho conciso e objetivo que leve o nosso estudante, via conhecimento, a fazer uma leitura do seu mundo. Mas então, do que se trata um planejamento? Vamos ver lá. O planejamento, ele se refere a uma tarefa que objetive a otimizar o alcance de um objetivo. Isso pode ocorrer pelo fato de se estabelecer ou traçar caminhos com intenções previamente determinadas. E quando nós pensamos lá no ambiente escolar, lá na sala de aula, como o nosso planejamento é de fato eficiente na sala de aula? Então, para que de fato se efetive como um meio para otimizar o alcance de objetivos que nós temos em sala de aula com os nossos estudantes, segundo os teóricos do planejamento, ele deve estar atrelado à ação e à reflexão. Então, não basta apenas o fato de se planejar uma aula, isto é, a ação, mas é importante nós pensarmos no como ela foi desenvolvida. Ou seja, nós temos que refletir sobre o que alcançamos ou não com esse planejamento. Não importa apenas o seu desenvolvimento, mas sim o pensar e o refletir sobre as instâncias das quais levaram aquele planejamento a atingir ou não os seus objetivos. Mas como um planejamento ele se estrutura para que ele seja então desenvolvido em sala de aula? Vamos ver aqui. Aqui nós vemos um modelo de planejamento didático. Esse modelo aqui não é baseado em nenhuma ideia aleatória, muito menos minha, da professora Ingrid ou da professora Carmen. Esse modelo que está aqui e que nós iremos estudar e desenvolvê-lo na nossa regência lá na escola, ele possui 4 tipos de fundamentos científico-educacionais específicos, como, por exemplo, concepção de educação, concepção de ensino, concepção de aprendizagem e também concepção de avaliação. Então, nós iremos analisar cada uma dessas concepções inseridas nesse modelo de planejamento para que nós possamos então compreender de que maneira ele pode ser desenvolvido na prática lá na escola. Vamos começar então com o cabeçalho de identificação aqui do planejamento. Observem que aqui nós temos então o logo tanto da UEPG quanto do NUTEAD, temos o cabeçalho com a nossa disciplina, Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de Computação 2. Observe que nós temos o plano de aula e aonde tem os lápis é aonde nós vamos começar então a completar o nosso planejamento. Nós temos então no escrito plano de aula indicado número. Então aqui nós vamos colocar a quantidade de números de aulas que nós vamos dar. A princípio nós daremos 6 aulas durante a regência e nós então colocaremos,
um plano de aula que nós vamos fazer, incluído essas de 1 a 6 aulas, tá? Na outra questão ali tem nome do acadêmico, ali você vai colocar então o seu nome. E aonde aparece esse outro lápis aqui, né, nós vamos completar toda essa estrutura que está aqui indicada por instituição, é onde você vai colocar o nome da sua escola, da escola onde você está trabalhando o seu estágio. A série, a turma da série que você está e a turma na qual você está. A carga horária vai ser a carga horária total que nós desenvolveremos todo esse planejamento, né, em aproximadamente 300 minutos, ou seja, 6 horas aula. A disciplina é aquela na qual você está. Português, matemática, história, filosofia, sociologia, inglês, química, física e assim por diante. A área, nós vamos colocar a área da computação. A temática em específica que nós vamos trabalhar vai ser a programação e o conteúdo que nós vamos trabalhar na nossa regência, agora nesse momento em estágio 2, vai ser então softwares educacionais. O professor supervisor, você vai colocar o nome do seu professor, aquele que cedeu a turma para ti. E os orientadores, no caso, sou eu e a professora Carmen, que já está completado ali, então não precisa nesse tópico, né, completar essa parte. Essa, então, é a primeira parte que nós estamos estudando aqui do planejamento. Nós vamos continuar a estudar, então, todas as demais partes para que nós venhamos entender, então, do que se trata um planejamento. Aqui, então, nós temos a seguinte parte, que é os objetivos. Os objetivos, tanto o geral como os específicos, que também tem o lápis, eles podem ser completados de acordo com a situação problema da aula que você, acadêmico, irá desenvolver. Que ela deve estar intimamente ligada ao conteúdo que você estará trabalhando, que nessa nossa disciplina será softwares educacionais, como eu já disse. Então, sobre cada um dos objetivos, o objetivo geral que você colocará lá no planejamento, ele se refere ao que se quer para a situação de uma condição ou situação limite para resolvê-la. E os objetivos específicos, eles se referem ao caminho que você, como professor, você vai percorrer para que você resolva essa condição ou essa situação limite lá da aula. Então, para cada um dos objetivos que você for colocar no seu planejamento, você vai utilizar a taxonomia de Bloom, que já foi estudada por você, para que você organize, então, cada um desses objetivos propostos na aula que você vai desenvolver lá na sua regência, lá na sua escola. Vamos continuar vendo, então, o restante das partes do planejamento. O próximo, que se refere ao desenvolvimento da aula, estão a problematização inicial, a organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Cada um desses momentos no qual aparecem os lápis aqui colocados deverá ser completado por você. Mas como completar essa parte? Já que trabalhamos, né, com isso na prática, e como que se dará então lá na regência, na escola, quando eu pensar em softwares educacionais? Vamos ver lá. Então, na problematização inicial, na organização do conhecimento e na aplicação do conhecimento, elas devem ser descritas de acordo com os 3 momentos pedagógicos de Delezorkov e Angotti que nós já estudamos. Na problematização inicial, você vai colocar somente perguntas sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando. Já na organização do conhecimento, você deve trabalhar todos os aspectos envolvidos nos comandos e operacionalização dos softwares que nós iremos trabalhar, como, por exemplo, o Plickers e os MapTools que nós vamos utilizar. Seguido também de exercícios de fixação dentro da proposta que podem ser utilizados. E, por fim,
A aplicação do conhecimento aqui, ela se refere aos alunos mostrarem se eles aprenderam com você, professor, por, em primeiro lugar, eles responderem novamente as perguntas inicialmente levantadas por você na problematização inicial e, em segundo lugar, conseguir operacionalizar a interação com tais softwares estudados em aula. Também nós temos a parte do planejamento onde ele fala sobre recursos didáticos, que se refere então aos instrumentos dos quais possibilitem dinamizar, organizar, sistematizar, facilitar, dentre outros aspectos, o processo de ensinar e de aprender. Nós podemos citar como exemplo quadro, giz, celular, livro didático, multimídia, revistas, cartazes, dentre outros aí, tá? E avaliação, que é o próximo tópico aqui do planejamento, o que ela significa? E como nós podemos sistematizar ela aqui dentro do planejamento? Vamos ver lá. Então, segundo Lucchesi, avaliar é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Segundo as concepções de avaliação de Lucchesi, ela pode ser diagnóstica, formativa ou somativa. Nós só temos que organizar a maneira pelo qual o tipo de avaliação irá ocorrer para a aula, que for ministrada por nós lá na escola. Vamos ver então. Aqui nós temos também o aspecto que envolve para o aluno e para o professor. No que se refere ao tópico descrito para o aluno, aqui você deverá descrever todos os aspectos dos quais o seu aluno lá na sua regência deve ser capaz de desenvolver no decorrer das aulas dadas, para que esteja de acordo então com o seu objetivo geral que você colocou lá em cima no planejamento. E no aspecto que está descrito aqui para o professor, aqui deverá ser descrito quais são as ações, que o professor, no caso você, vai desenvolver de acordo com os objetivos específicos que você colocou lá em cima no planejamento, ok? E por fim, nós temos aqui também as referências bibliográficas. Aqui já foi colocada uma delas, que devido à proposta do planejamento, e você já deve adicionar assim as outras demais que você utilizou para fundamentar então a sua aula planejada. Então, acadêmico, agora nós chegamos ao final da nossa disciplina de estágio 2. Lembre-se de estar em dia com as suas atividades de estágio, já que você só poderá desenvolver a sua regência lá na escola após o seu planejamento receber um ok de nós professoras. Então, se atente às atividades que devem ser postadas no AVA e as outras que devem ser entregas impressas no dia da prova presencial. Observe sempre as orientações que são colocadas no AVA, sejam elas no quadro de avisos ou nos fóruns, e procure sempre participar das webconferências para que você tire sempre as suas dúvidas. Eu e a professora Carmen, nós desejamos a todos vocês que tenham um excelente aproveitamento dessa nossa disciplina.